Vamos lá, galera. Opa, opa, opa. Mais uma boa tá aqui com vocês. Agradeço. Já falo, peço a vocês aí para se inscrever, compartilhar, visitar o nosso canal no YouTube, Tudo é Pauta. Inscreve, compartilha, dá o like, comenta. Ajuda o nosso trabalho a crescer. Hoje vamos falar de um tema muito bacana aqui que é Educação, conhecimento e vivência. Então, mais uma vez, a gente está aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, rapaziada. Separamos aquelas perguntas da rapaziada para trocar aquela ideia de cria com você. E hoje a primeira começa: qual é a principal diferença entre ter educação formal e possuir intelecto? Como um complementa o outro na busca por resultados? então, a educação formal, educação cartesiana, educação acadêmica, educação intelectual, educação escolar, como configuram a literatura de educação que é a primária, que é a absoluta. Ela vai nos acompanhando ao longo da vida, ou deveria ir, né, o correto, como a gente tem muita situação que não. Desde a primeira infância até a vida toda, até porque aprender é para a vida toda. A gente aprende, reaprende o que aprendeu, corrige o que aprendeu, aprimora o que aprendeu e aprende diferente o que aprendeu a vida toda. Então essa educação primária, nós vamos chamar de essa educação mais institucional, ela vai sendo forjada ao longo do caminho. A educação autodidata, a educação de conhecimento advindo de outro ambiente que não são esses primários, vai exigindo da gente vontade própria, esforços em direção ao desconhecido. E uma vez que você vai adquirindo esses conhecimentos, você deve instrumentalizar os conhecimentos da educação autodidata, da educação buscada, da educação fora das caixas primárias com responsabilidade. Usar esse conhecimento com responsabilidade. Entender que muito desses conhecimentos possivelmente nunca serão usuais na sua vida, que eles foram fonte da sua curiosidade, do seu empirismo, do seu desejo de aprender, da sua necessidade mais premente. Então, responsabilidade com o aprendizado e a educação orgânica e autodidata e profundo aproveitamento aos que tiveram oportunidade de ter na sua vida desde a primeira infância até os tempos atuais. E lembrando de que nunca é tarde para que você possa buscar educação, mas é a responsabilidade entre uma e outra que fará a diferença. Uma você terá porque é objeto da vida toda. Outra você terá porque empreendeu esforços muitas vezes inimagináveis para absorver e acabou absorvendo baseado em alguma responsabilidade, baseado em alguma busca responsável. E de que forma os saberes, conhecimento teórico e prático, claro, se transformam em vivência? E é possível ter saberes sem a vivência? É possível tudo na vida. Tem muito acadêmico que tem saber profundo de um tema e usabilidade e aplicabilidade modesta do mesmo tema. O que é muito comum a gente encontrar no mundo é uma disparidade entre diploma e vida prática. Tem muita gente que adquire um diploma com competência e esforços, mas também tem muita gente que adquire este diploma e não o usa. Não pelo menos na configuração central do que ele representa para o seu conhecimento. Como tem muita gente que não tem diploma nenhum e que empreendeu esforços baseado em oportunidade e adquiriu conhecimento e faz uso prático disso. A diferença é o quanto você está disposto a lutar para dar praticidade, execuividade e conquista para aquilo que você aprendeu. Não tem como. Se você não é herdeiro, se você não tem o tal do QI, que entende-se quem indica, então você precisa empreender esforços para tornar útil qualquer que seja o conhecimento que você tenha e não importa de onde ele veio. E como a experiência prática valida e aprofunda o conhecimento adquirido pela educação e pelos saberes?
Então, a experiência prática, ela valida. A experiência prática, ela valoriza. A experiência prática, ela leva transporte. Ela transporta para o outro aquilo que é fruto só do seu conhecimento. Quando você pode transportar o fruto do seu conhecimento dentro de um instrumento de execução, de elaboração, de transformação, o que você sabe é produto, é fruto, é elemento, é bem, é benefício para o outro, para o coletivo, para a sociedade. Por isso a prática é tão importante. E por isso, tantas e muitas vezes, nós encontramos pessoas autodidatas realizando tarefas bastante elaboradas e sistemáticas que teriam exigido uma inclinação à educação primária, mas que a pessoa acabou buscando e com o exercício prático acabou desenvolvendo aquilo com maestria. E existe um ponto em que a vivência se torna mais relevante que a educação ou o intelecto na obtenção de resultados significativos? Em que se trata a educação, jamais haverá algo mais relevante que a educação. Quando o tema é educação, não haverá nada que se possa sobrepor à educação. Ela sempre será mais relevante, ela sempre fará mais falta, ela sempre promoverá a diferença. Todos os outros elementos tornam-se contribuintes da educação ou das muitas formas de se educar. E como podemos equilibrar a busca por mais educação e saberes com a necessidade de acumular experiência para gerar a vivência? Isso vai passar por diversas caixas. É a caixa da política pública, é a caixa da coisa privada, é a caixa da pessoa, da cabeça da pessoa, dos esforços da pessoa, do desejo da pessoa, da disposição de se sacrificar. Aí você começa a tirar os outros elementos destes ambientes. O resultado desses ambientes, do esforço, do desejo e do sacrifício. Quais são os riscos de uma pessoa ter muito intelecto ou muitos saberes, mas pouca vivência e experiência na prática? Caráter. A diferença de qualquer coisa, assim como tem muito saber, muito conhecimento, é caráter. Se a gente olhar o histórico, por exemplo, de um terrorista, quão capaz aquele terrorista teve que ser para construir uma bomba, com baixos recursos tecnológicos, em um lugar, um ambiente, um laboratório de baixa qualidade, mas desenvolver um produto capaz de ter um processo de destruição absurdo. Caráter. Caráter. A diferença vai ser sempre o caráter, a personalidade, a conduta moral, o olhar com relação ao outro. Como você quer transformar o seu saber numa ferramenta boa, positiva, construtiva. Vai ser o caráter de quem é dotado daquela condição de inteligência para realizar X coisa. E a vivência sempre garante resultados positivos? Como a qualidade da vivência impacta esses resultados? A vivência ao lado da educação sempre trago resultados imensos e extremamente positivos. Porque se você o sabe e não viveu, não sabe plenamente. Tem o entendimento, tem o conhecimento de. Mas se você sabe e viveu na prática, você tem o conhecimento do fato em si, do ato em si, da realização em si. Então junta conhecimento e vida prática com realização, com realidade, com verdade, com capacidade de realizar muitas coisas com relação ao conhecimento e à vivência adquirida. E de que maneira a curiosidade e a capacidade de aprender com os erros aceleram o processo de transformação de saberes em vivências? Aprender com os erros é muito importante. Pegar um exemplo contemporâneo aqui.
criador do LinkedIn perdeu mais de 400 milhões de dólares na criação primária do LinkedIn. Corrigiu, realinhou e manteve o LinkedIn. Um ano depois, ou um pouco tempo depois, eu não sei precisar exatamente, ele tinha ganho cerca de 680 milhões de dólares com a plataforma, com o app. A correção. Quando a gente erra, não pode entrar num processo de autopunição, de degradação. É importante visitar o erro com o olhar de correção, entender o que você pode retirar no erro para construir um próximo passo melhorado, transformado, assertivo e de maneira que ele possa trazer uma ponte de via de mão dupla de ganho para você e para o outro. E ganho aqui não é só, também é, mas não é só sob o aspecto per capita de grana. É um ganha-ganha pleno, maior. Isso me lembra até uma rápida história aqui dos 3 amigos desenvolvedores do jogo famoso, que muita gente vai conhecer, os mais velhos também, Angry Birds, o jogo dos passarinhos. Eles são desenvolvedores de jogos, eles desenvolveram 52 jogos. No 53 foi o jogo que foi o mais baixado da Play Store durante anos. Então é aquilo, o sucesso está do outro lado do fracasso, né? Com certeza. E no esforço e na observação para que o próximo passo não seja o mesmo erro, para não se tornar um erro aumentado. Você vai eliminando, paulatinamente eliminando aquilo que promoveu o erro anterior. Você tem o próximo, mas o mesmo não mais. Então podemos dizer que a educação nos dá as ferramentas, o intelecto, a capacidade de usá-las, os saberes, o conhecimento de como e a experiência, a chance de provar na prática, culminando em vivência e resultados. A educação é a ferramenta para isso. A educação é a ferramenta para a transformação. É a educação que vai trazer o instrumento cirúrgico de qualquer tipo de execuividade. Quando você está propenso a aceitar a educação como transformação, como catapulta para levar você à frente, ela vai potentemente transformar tudo à sua frente. Agora, mais uma vez aqui para encerrar, Reginaldo, fala pra gente se você acredita que a sociedade valoriza adequadamente a soma desses elementos, educação, intelecto, saberes, experiência, para alcançar o que chamamos de sucesso ou bons resultados. Porções, frações, fragmentos da sociedade humana, sim, e infelizmente também porções, frações, fragmentos, não. Ainda é um conflito na sociedade humana o valor da educação. Nós vamos encontrar esse valor em lugares distintos, em pessoas distintas, mas numa luta ad eterna e continuada para acentuar sempre e em todo momento a educação como valor soberano e sublime da transformação da pessoa humana e da sociedade como um todo. A gente agradece a todos que estiveram com a gente. Segue, curte, se inscreve, compartilha, comenta e a gente agradece.